Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Nessa semana, a gente inicia uma série de entrevistas com o cirurgião plástico Dr. Lucas Galotti. Ao longo dos próximos encontros, a gente vai falar sobre procedimentos estéticos e sobre as principais dúvidas em relação a esses temas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, doutor, por essa tua disponibilidade, de conversar com a gente sobre diversos temas, enfim, mas que realmente geram muitas dúvidas, antes de procurar até um cirurgião plástico e também decidir, qual que é o melhor procedimento a ser realizado, Agradeço a todos do Jornal Diário Rio Mafra, pela oportunidade de estar aqui promovendo essa série, que hoje estamos no primeiro capítulo, e é muito importante, quando uma pessoa vai fazer um procedimento estético, vai fazer uma mudança no corpo, que ela tenha um conhecimento básico, e é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Bom, nessa edição eu gostaria de que a gente conversasse um pouco sobre mamoplastia. Certo. Antes da gente realmente entrar no assunto, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor, para quem ainda não sabe o que significa uma mamoplastia, quando que ela é interessante. Certo. Então, quando se fala em mamoplastia, vem em mente o aumento, a mamoplastia de aumento, que é o nome técnico, Uhum. Então, a mamoplastia de aumento, a prótese de silicone em si, ela serve ou para aumentar ou para substituir o volume da mama em alguns casos, Sim. Então, ela é indicada principalmente para mulheres que têm a mama pequena e se incomodam com isso. Uhum. Quando as pacientes chegam no consultório, você vai fazer uma primeira avaliação, para entender tanto o pedido dessa paciente, mas também as possibilidades que ela tem ali para decidir o que é melhor, Exatamente. Então, sempre a gente precisa ouvir a pessoa, para saber o que ela deseja e depois prosseguir ao exame físico para a gente entender um pouco da anatomia dela, e entender se é possível, primeiramente, entregar o que ela deseja, e aí discutir qual a melhor conduta para o caso dela. E quais são as diferentes formas de fazer esse tipo de procedimento, desse tipo de cirurgia? Tecnicamente, na literatura existem várias maneiras de serem feitas, Essa é uma cirurgia que há décadas ela existe, É claro que como tudo na medicina evolui, a cirurgia plástica também, e hoje praticamente a gente só utiliza uma técnica chamada dual plane, grip plane, que é uma técnica que utiliza a musculatura do peitoral para sustentar essa prótese, Então a gente utiliza a mamoplastia pela via do sulco, que é essa parte inferior da mama da paciente, e a gente sempre vai procurar a melhor forma de sustentar essa prótese, para ela se manter na posição que a gente deseja e para que ela não gere malefícios a longo prazo, como cair, atrofiar a mama, atrofiar os ligamentos da mama. Eu acho que quando se fala em silicone, um dos principais medos é exatamente esse, e principalmente em relação a essa troca de prótese. Eu gostaria de saber um pouco quando a paciente faz a cirurgia, enfim, com quanto tempo é preciso sempre manter esse tipo de avaliação, para ver como ela se porta durante os anos, e quando que é necessário tanto uma atenção ou até uma necessidade de troca mesmo. Certo. Então, aí, falando primeiramente de um dos quesitos, que é a prótese em si, o corpo estranho, que é o implante de silicone. Ele, por si só, ele não tem uma data de validade, porém, não é uma coisa vitalícia. A gente sabe que um dia a pessoa vai precisar reoperar, seja para trocar ou seja para retirar, caso no futuro ela não deseje mais. Então, o silicone em si, ele não tem essa data. Na prática, a gente observa cirurgias que foram bem realizadas, bem feitas, não tiveram nenhum grau de contaminação. Essa prótese ela tende a durar 15 a 20 anos, até ela começar a gerar alguns desconfortos, que são indicativos de troca. Existe um outro fator, que é o fator ambiental, ou seja, que remete aos hábitos de vida da pessoa. Então, se a pessoa tem grandes variações de peso, se a pessoa não se cuida em si, no dia a dia, ela tende a ter uma durabilidade menor, A gente tem que lembrar que existe uma mama na frente da prótese, E a mama ela
é feita de gordura também, então se a pessoa engorda, emagrece, aquele famoso efeito sanfona, essa mama também engorda, emagrece, e às vezes a mama pode cair por cima da prótese, mesmo a prótese estando lá, tudo ok com ela, né? Bem estabilizado. Existe o fator de gestações, né? A pessoa pode colocar o implante e daqui a alguns anos ela engravidar, né? Então isso vai interferir em todo o seio e no resultado em si, né? Então tem uma série de fatores que precisam ser considerados para a gente prever uma durabilidade desse resultado. E além dos casos do que a gente já citou, que seria um sinal, às vezes, de cuidado ou de alerta para quem já tem as próteses, para realmente fazer esse tipo de acompanhamento? O cuidado para quem já tem, ele é basicamente o mesmo cuidado que se indica para as mulheres que não têm prótese. Fazer um controle anual com o exame, né? Tanto para a prevenção do câncer de mama e no caso de quem tem prótese, para acompanhar essa prótese. Então, um exame famoso que acredito que todo mundo já ouviu falar, que é o ultrassom, ele consegue ver se a prótese está íntegra, se está tudo bem com ela lá, né? Além de avaliar a própria mama. Então, a gente indica uma vez por ano que a pessoa faça esse acompanhamento, né, com esse tipo de exame, e caso aconteça algum trauma, alguma situação adversa, que ela procure o cirurgião para fazer uma revisão, independente do tempo que passou da cirurgia. Perfeito. Bom, doutor, eu gostaria de saber também a diferença entre as próteses. Existe a diferença entre nacionais e importadas, ou o formato, o tipo de prótese que vai ser colocado no paciente? Muitas diferenças, né? Então, para elucidar, né? A gente tem primeiramente diferenças de textura, né? Então a prótese, né, o gel de silicone, ele é envolto por uma cápsula, né? E essa cápsula ela tem uma textura, né? Basicamente temos 4 texturas: textura lisa, microtextura, macrotextura e poliuretano, que é uma textura bem esponjosa que adere bastante. Cada uma tem seus pontos bons, pontos ruins, né? A textura lisa, por exemplo, é uma textura mais compatível com o corpo humano, mas ela é ruim para estabilização, né? Ela não para quieta. Né? A microtextura é o que a gente utiliza mais, é o que se utiliza mais no mundo hoje em dia, que é algo que é bem compatível com o corpo humano e tem uma boa estabilidade. Né? A macrotextura e o poliuretano são coisas que estão em desuso, né? Porque o excesso de textura ele é mais inflamatório, então essa cirurgia ela tende a durar menos quando se utiliza essas próteses, e elas estão relacionadas com contratura capsular e outros problemas relacionados à prótese. Então são próteses que a gente evita muito, são texturas que a gente evita muito utilizar hoje em dia. Tá? Depois das texturas, a gente tem tipos de prótese, né? Redondas e anatômicas, né? A anatômica seria aquela em formato de gota. Tá? Essa escolha é uma escolha muito técnica, né? A prótese anatômica ela serve não só para aumentar, como para melhorar o formato da mama. Então tem mulheres que têm mama tuberosa, que é uma mama com formato mais tubular, tem mulheres que têm a mama com a parte inferior muito curta, uma desproporção entre a parte de cima e a parte de baixo da mama. Essas mulheres, elas têm indicação de prótese anatômica, né? Popularmente, as pessoas acreditam que a prótese anatômica é para quem quer resultado natural e a redonda para quem quer artificial. Não é bem assim. Na verdade, a anatômica ela tem uma função estrutural, assim, na mama, certo? Depois disso a gente tem os perfis, né? O perfil remete à projeção, né? Então perfil baixo, perfil moderado, perfil alto, perfil super alto querem dizer o quanto a prótese se projeta para frente, né? Aí entra a questão de grau de flacidez da mama, da vontade da paciente em ter algo mais natural, mais artificial. Então o perfil é algo que se escolhe, né? Digamos, a pessoa veio querendo algo bem natural, a gente vai escolher um perfil mais baixo, algo menos projetado, algo que não seja tão aparente. Aquela que quer algo mais artificial, quer um efeito mais bola, né? Essa vai escolher um perfil alto, super alto, né? Então isso que a gente define como perfil. Eu acho que isso é interessante porque muitas pessoas quando pensam, às vezes até gostariam de fazer, mas imagina, eu vou ficar muito artificial, por exemplo, que não era a vontade. Eu acho que isso é muito da conversa com o médico mesmo, para entender o que é a vontade e também o que é possível com a cirurgia, né? Com certeza. Então, essa questão de alinhar a expectativa com a realidade é muito importante, né? A gente faz isso na consulta,
mediante conversa e mediante também uma coisa muito importante, que é a simulação do resultado, né? Geralmente a mulher que quer colocar prótese, ela pega alguma referência da internet, de uma amiga que já fez, e na verdade o melhor é ela se comparar com ela mesma, né? Então na consulta a gente consegue, por meio de um sistema, criar um avatar do corpo da paciente, né, e fazer uma simulação do que aquela prótese ou aquele volume faria nela, né, para ela ter algo mais realista, porque às vezes, digamos, 250 ml para ti é diferente de 250 ml para sua vizinha, para sua amiga, né? Uma coisa que importa é o corpo da pessoa, né? Então tem que ter essa noção da realidade. Claro, até porque a gente tem alturas diferentes, pesos diferentes, vidas, estilos, né? Como a gente estava conversando antes. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre em relação a resultado mesmo, né? A gente tem a expectativa, enfim, pode até deixar o mais claro possível, mas esse resultado, quando que ele é considerado o mais fiel, assim, depois do tempo de recuperação, né, o quanto esse resultado mais final da prótese já mais alocada no seio, quando que isso acontece, e também se depois disso a pessoa ela teve um certo arrependimento no sentido de não era a expectativa delas, exato. O que é possível fazer depois disso, sim? Isso hoje é bastante raro. Antigamente a gente tinha mais quando a gente não trabalhava com esse sistema de simulação, né? Então hoje, simulando, a pessoa já tem uma certeza maior de que aquele volume é o que ela deseja, né? Eu falo para as pacientes que estão muito na dúvida, se for para se arrepender, se arrependa para menos, né? Para aumentar o volume da prótese dentro da proporção dela é algo mais fácil do que reduzir, né? Então, seria uma cirurgia tecnicamente simples. Em termos de pós-operatório, a gente tem um pós-operatório, uma recuperação muito rápida, né? Só que recuperação não é igual a resultado final, né? Então, a recuperação remete ao fato de a pessoa voltar às atividades básicas do dia a dia dela, trabalhar, dirigir, fazer sua higiene pessoal, né? Isso, na maioria das vezes, ocorre em 24 horas, a depender do trabalho da pessoa. Então, para quem trabalha administrativamente, não faz esforço físico, vai fazer só um aumento de mama, em 24 horas ela retorna para o trabalho, né? Mas o resultado final a gente avalia sempre após 6 meses. Tá? Por quê? Porque a cicatrização do corpo, ela tem um tempo para acontecer. Então, o famoso inchaço, né, que ocorre no pós-operatório, ele leva alguns meses para reabsorver por completo. Então, para a gente ter a noção real do volume que vai ficar, da posição que a prótese vai ficar, a gente precisa de alguns meses de paciência. Bom, para a gente finalizar a conversa de hoje, eu gostaria de deixar para uma última consideração algum ponto que você acha que você escuta muito de dúvidas das suas pacientes quando elas vão até o consultório, e a gente espera para a próxima edição daí continuar com outros temas. Eu acho assim, dúvidas, medos são normais, né? A maior parte dos medos vem por falta de conhecimento. Então, na nossa consulta, a gente passa pelo menos 1 hora conversando sobre todos os detalhes do porquê de cada coisa, como que a gente escolhe tamanho de prótese, né? A gente, na nossa prática, sempre trabalha com implantes proporcionais ao corpo, então a gente não faz cirurgias extravagantes, né? Caso você queira, você vai ser demitido, né? Então a gente precisa respeitar os limites do corpo humano, se comparar com você mesma, né, por meio da simulação, entender a tua realidade. Outra coisa, o teu preparo físico, a tua composição corporal é algo que vai interferir diretamente no teu resultado, né? Então a gente faz um exame chamado bioimpedância também na nossa consulta. Nele existe um item que se chama percentual de gordura corporal, né? Basicamente, quem tem um percentual de gordura dentro do normal vai ter um contorno mais bonito. Quem tem um percentual de gordura muito alto, muitas vezes a prótese nem aparece, né? Às vezes você já ouviu falar, fulano colocou uma prótese, mas nem parece que é a prótese, né? Será que foi um erro técnico? Será que a prótese foi mais escolhida? Ou será que o preparo físico dela também não foi tão bom, né? Então tem vários fatores para a gente analisar.
E a gente só faz cirurgias que a gente tem uma certeza de que vai ter um bom resultado. Perfeito, obrigada, Dr. Lucas. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais e ter tirado já algumas das suas dúvidas. Se tiver alguma a mais, você pode entrar em contato, a gente vai deixar todas as informações na legenda desse vídeo. E até a próxima.